tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Oh, glória a Deus! Que palavra maravilhosa, a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz para nós nesta manhã? Pense aí em tudo que há de bom. Pense aí no melhor dom, na melhor habilidade, na obra-prima, naquilo que há de mais lindo. Tudo isso vem de Deus, vem do alto, vem do Pai das luzes. Aleluia! Em quem não há nenhuma mudança e nem variação. Você tem um Pai que se importa com você. Você tem um Pai que tem o melhor para você, que fez e faz o melhor, o excelente. Jesus, ele investiu muito tempo pregando e falando sobre o Pai, porque isso é importante. Porque Jesus olhava para aquela multidão de pessoas que começaram a vir nos seus cultos, e ele percebia o tanto que aquelas pessoas eram solitárias, o tanto que aquelas pessoas eram carentes de atenção, de amor, do pão. Teve cultos que Jesus teve que multiplicar pão, multiplicar peixe para distribuir, porque nem isso as pessoas tinham o que comer. Elas não tinham nem pressa de voltar para casa. Por quê? Porque elas sabiam que elas não tinham deixado nada de bom em casa. O que ia ter na casa delas de bom que fosse melhor do que estar ali ouvindo Jesus? E Jesus percebia que aquelas pessoas, elas não tinham para onde ir, que Ele era a esperança delas. Que Ele tinha uma palavra que confortava, que quanto mais as pessoas ouviam, mais queriam ouvir. Porque muitas daquelas pessoas, elas não tinham quem lhes falasse, quem lhes ensinasse, quem tivesse paciência com elas. Muitos ali eram doentes, de doenças que não tinham cura, cheio de dores, tristezas. Pessoas que
não tinham amor, não tinha companhia. Por quê? Porque as dores, a dor, os problemas, eles vão deixando as pessoas solitárias, porque ninguém quer estar perto de alguém que tem problema. Ninguém quer estar perto de alguém que está sentindo uma dor. Por isso aquelas pessoas corriam para onde Jesus estava, porque aonde Jesus estava, cabia sempre mais um. Apertado, mas cabia. Afasta aí que eu vou sentar bem aqui. E Jesus não mandava aquelas pessoas sair de perto dele. Jesus não se incomodava com a presença daquelas pessoas. Jesus queria estender a mão para mais um. Jesus queria abençoar mais um. Jesus queria curar mais um. Jesus queria dar esperança para mais um. Jesus queria salvar mais um. Por isso que Jesus era amado. Amado pelas crianças. As crianças queriam abraçar Jesus ao ponto dos discípulos se incomodar e querer tirar as crianças de perto de Jesus. Por que aquelas crianças corriam para Jesus? Porque elas não tinham um abraço em casa. Elas não tinham que lhes desse atenção. E Jesus botava elas nos braços. Jesus botava a mão na cabeça delas. Jesus deixava elas agarrar ele. E elas gostavam de Jesus. E Jesus amava elas. E Jesus dizia: pode deixar elas vir, pode deixar, não impeça elas não. Deixa elas chegar perto de mim. Porque Jesus sabia que muitas daquelas crianças não tinha pai. Ele era o pai para elas. O pai que elas não tinham. Dá até vontade de chorar. E eu acredito, meu amigo, nesse texto que eu li. Você tem um pai que não mudou. E que não tem sombra de variação nele, sabe? Ele continua sendo o mesmo. Porque Jesus, ele era assim. Porque ele veio para revelar o Pai. Ele veio para demonstrar o amor do Pai. Ele veio para as pessoas poderem conhecer o Pai que elas não conheciam. Por isso que a Igreja Quadrangular, ela se preocupa em apresentar o Pai para você. Jesus, ele veio e pregou muito, falou muito sobre o Pai. Por quê? Porque você tem um pai que é muito maior do que a mãe. E você precisa saber disso. Você precisa saber disso. Jesus poderia ter falado sobre mãe, sobre filho, sobre casamento, sobre tantos outros assuntos, sabe? Mas ele pregou muito falando do Pai. Abra sua Bíblia aí em Salmos 103:13. O salmista também traz uma revelação e diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura
e se lembra de que somos pó. A gente olha para a nossa vida e a gente tem certeza que a gente não merece nenhum bem, nenhum dom, nenhum favor de Deus, que nós somos pó. Que o que a gente merecia era ir apanhando até chegar no inferno. Era o que a gente merecia. Pelas escolhas erradas que já fizemos na vida, por muitas vezes desprezarmos o Pai, virarmos as costas para Jesus, quando a gente diz não para o que Ele ensinou, quando a gente escolhe fazer a nossa própria vontade, viver do nosso jeito. Mas aí o Pai olha para nós e diz: eu vou ter misericórdia dele, dela. Eu vou ter compaixão, porque é pó. Assim como um pai se compadece dos filhos, o Senhor se compadece de nós, porque Ele sabe a nossa estrutura, que somos fracos. É por isso que Deus não desiste de mim, que Deus não desistiu de você. Porque na hora que Ele sente assim aquela raiva pelas coisas que a gente faz, que não deveria fazer, aí Ele se lembra. É porque Ele é fraco. É porque Ele é pó. Então, em nome de Jesus, receba esse amor do Pai por você. Principalmente você que sabe que é pó, que é fraco, que é falho, e você quer correr para longe de Deus. Como um dia eu escutei de um senhor que dizia que para ele não tinha jeito não, que ele era um perdido mesmo. E muitos estão assim, pensando dessa forma e se afastando cada vez mais de Deus. Por quê? Porque são pó, porque são fracos, porque são falhos. E eles querem viver uma vida que agrada a Deus na força do seu braço. E nós não vamos conseguir desse jeito. É dependendo do Pai que nós vamos chegar lá no fim onde temos que chegar. É dependendo dele, é correndo por braços dele. É quando aparecer alguém no nosso caminho que disser assim: fica aqui, não pode chegar mais perto dele não. E a gente insistir, a gente empurrar o que for preciso. A gente passar na porta estreita, apertada e dizer: eu vou sim, eu vou chegar mais perto dele sim. É passar nem que seja por debaixo da perna de alguém, não tem? Igual as crianças fazem. Você já viu uma criança para passar para o outro lado, elas estão dispostas até a passar por debaixo da perna? Ela se abaixa para passar, aí ela diz: eu vou chegar lá onde eu quero chegar. Era assim que as crianças faziam para chegar até Jesus. Era os mais velhos dizendo: não, sai daqui, menino. E ele se abaixando e passando por debaixo das pernas, passando por debaixo, para chegar mais perto. E é assim que deve ser o nosso esforço. Sabemos que somos pó, sabemos que somos falhos, sabemos que somos fracos também, que não merecemos também, mas queremos estar perto daquele que nos amou e que nos ama e que nos mudou. Porque estar perto de Jesus é estar perto do Pai, estar pertinho do Pai. Você vê mais textos aqui na palavra de Deus. Aqui em João, no capítulo 6, versículo 65, diz assim: e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então,
Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. No capítulo 7, versículo 5, diz assim: porque nem mesmo seus irmãos acreditavam nele, criam nele. O fato de você estar tendo o privilégio de ouvir a palavra de Deus, isso é o amor do Pai te concedendo isso. Jesus, ele disse: olha, não tem ninguém que chegue perto de mim que não seja por causa do Pai ter lhe concedido isto. Quem faz essa obra maravilhosa é Deus, é o Pai. E muitos, tendo esse privilégio, infelizmente vão ser como esses discípulos que abandonaram Jesus, né? Mesmo Jesus falando, revelando, curando, acolhendo, abraçando, amando, ensinando, ainda teve pessoas que não aproveitaram esse privilégio, escolheram voltar atrás. Os seus outros irmãos, que ele não foi filho único, Maria não teve só Jesus, teve outros irmãos também. Jesus teve outros irmãos, cresceram junto com ele, moraram na mesma casa durante muitos tempos, foram à mesma sinagoga juntos, tiveram privilégios, mas não acreditaram nele. E como Jesus sobreviveu a tantas decepções de discípulo que voltava atrás, de parentes que não acreditavam nele, como foi que ele conseguiu superar tudo isso aí e não parar no meio do caminho? É porque ele tinha um pai que estava sempre disponível, estava sempre perto. Você vê quando Jesus ele ressuscita Lázaro, que foi aquele milagre extraordinário, que Lázaro já estava enterrado há 4 dias. E Jesus vai até Betânia, na casa de Marta e Maria, que eram as irmãs de Lázaro, e elas vêm chorando, porque elas estavam sem chão, de luto, tinham perdido seu irmão mais velho, que era o pai que elas tinham. Porque Lázaro era o irmão mais velho e o pai, porque elas não tinham mais pai vivo. Então a dor estava muito grande. Aí Jesus chega e Jesus diz para elas não se desesperar. Jesus vai até o túmulo, manda tirar a pedra para que ele pudesse ressuscitar Lázaro, que está aí em João no capítulo 11, versículo 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os seus pés amarrados com a faixa. E ele mandou que desatassem o defunto e deixassem ele ir.
Como era que Jesus superava as dores da decepção, da traição, da solidão? Era falando com o Pai, porque ele sabia que o Pai sempre estava disponível. Quando alguém não acreditava nele, Jesus corria para onde? Para o Pai. Quando alguém deixava ele, parava de andar com ele, voltava atrás para a velha vida, virava as costas para Jesus, onde era que Jesus encontrava força para não parar também? Era falando com o Pai. Era fazendo a vontade do Pai. Por isso ele diz aqui: graças eu te dou, Pai, porque sempre o Senhor me ouve. O que eu quero dizer para você com essa palavra é que você não está só. Que você tem um Pai que se importa com você. Um Pai disponível. Um Pai que sempre tem ouvidos para lhe ouvir. Não importa. Não importa se o que você vai falar pode ser para você ou para outra pessoa uma besteira. Mas para Deus o que você vai falar nunca é uma besteira. Nunca é. Sabe por quê? Porque Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer saber como você está. Ele se importa com você. Ele quer lhe ouvir. Ele ama lhe ouvir. A palavra de Deus diz que se tem uma coisa que dá prazer em Deus, sabe o que é? É as nossas orações. Está lá no livro de Salmos. Deus tem um prazer na oração do justo, do que se achega a Ele. Por quê? Porque Deus gosta de ouvir nossa voz, querido. Deus gosta de ouvir tua voz. Você sabia que a voz de uma pessoa não existe outra igual? Não existe ninguém no mundo com uma voz igual à minha. Pode é você não me conhecer, mas se eu passar por você e eu falar, como isso acontece muito, as pessoas conhecem minha voz e dizem: eu estou conhecendo sua voz de algum lugar. Por quê? Porque não existe outra voz igual à minha, como não existe uma voz igual à sua. Por que que nossas vozes são todas diferentes? Pense aí no tanto de gente que tem no mundo. É muita gente. Meu Deus. E cada uma tem uma voz diferente. Cada uma tem uma voz diferente. Você pode ter um filho e ele não sai com uma voz igual à sua. Uma filha pode falar parecido, do mesmo jeito, com sotaque, com a mesma, usar o mesmo vocabulário, não tem? Mas a voz não é igual. Por quê? Primeiro, porque nós somos únicos diante de Deus. E para que quando você falar, Deus sabe exatamente que é você que está falando. E Deus ama nos ouvir. Então, em nome de Jesus, quando eu descobri isso, parece simples, mas para mim fez toda a diferença. Que eu tinha um Pai que se importava comigo, um Pai que está sempre disponível, um Pai que ama me ouvir, um Pai que eu não incomodo Ele, porque Ele gosta, Ele ama quando eu estou perto dEle. Meu Deus, acabou a minha solidão. E eu falo pra você que tem se sentido só, você que tá aí sozinho dentro dessa casa, e você tem hora que você diz: meu Deus, eu tô aqui sozinha.
Aí você para e pensa, não, e Deus? Sozinho Deus. Porque quando você conhece o Pai, você nunca vai estar sozinho mais. Nunca. Você pode andar no seu carro sozinho, mas você pode falar com o Pai andando no seu carro. Você fala com o Pai na sua casa, no seu banheiro, na sua cozinha. E não é coisa de gente doido não, irmão. Meu amigo, minha amiga. É um prazer você saber que o Pai sempre lhe ouve. E não só lhe ouve, mas Ele lhe responde. Por quê? Porque Ele está vivo. Ele é um Pai que vive eternamente. Ele responde. Eu já vi tanta resposta de Deus, tanta resposta do Pai, sabe? De coisas pequenas, coisas simples, coisas grandes. É a porta de emprego, é o emprego, é aquele pedido que a gente faz pro Pai. Pai, eu tô precisando do trabalho. E naquele mesmo dia Deus abre a porta. Aí você tá sentindo uma dor e chora e pede pro Pai. Pai, tá doendo bem aqui, Pai. Coloca um remédio aqui, Pai. E você depois procura a dor. Cadê a dor? Sumiu. Você precisa ter suas experiências com o Pai, não tem? Você precisa. Parar de contar seus problemas pra mãe e começar a contar pro Pai. É simples assim. Você precisa saber que o seu Pai, Ele tem todo o poder nas suas mãos. Está no controle de tudo. Ele tem o melhor para você. Ele tem a capacidade que você não tem. Porque é dele, é do Pai das luzes que vem todo dom perfeito. Toda capacidade que nós não temos. É dele que vem. Por isso Jesus, ele investiu muito tempo falando sobre o Pai, para que a gente pudesse conhecê-lo. Jesus ensinou os discípulos a orar, a falar com o Pai. A oração mais conhecida que tem na Bíblia, que é a oração do Pai Nosso. Uma oração que foi ensinada por Jesus. Está lá em Mateus, no capítulo 6. Uma oração que ele ensinou porque os discípulos diziam para ele, nos ensina a orar. Porque eles perceberam que a fonte da alegria, a fonte do poder, a fonte da força de Jesus era a oração. Aí os discípulos às vezes não podiam ouvir o que Jesus falava, mas queria ser como ele, fazer o que ele fazia. E aí Jesus disse, olha, eu oro assim, vocês devem orar assim. Orem, falem com o Pai. Peça o pão de cada dia para o Pai. Peça que a vontade do Pai seja feita na vida de vocês, assim como ela é feita nos céus, ela seja feita na terra. Peça um perdão ao Pai quando vocês fizerem uma coisa errada. Peça perdão para o Pai e perdoe aqueles que têm ofendido vocês. Peça para o Pai livrar vocês das tentações, livrar vocês do mal. E glorifica o nome dele. Que é o que nós devemos fazer, amém, queridos? Falar com o nosso Pai por meio do nome de Jesus. E você vai começar a ter suas experiências. E a primeira delas é que você nunca mais vai se sentir sozinho. Porque você tem um Pai que sempre ouve. E depois você vai começar a abrir seu coração. Quando você quiser ficar triste ou estiver triste com alguma coisa, conta pro Pai. Ele vai te defender. Ele vai fazer justiça na tua causa. Ele vai botar o remédio onde está doendo.
Ele vai te livrar do mal, Ele vai te abençoar. Ele não vai jogar praga em ti, não. Ele vai te abençoar. Porque o nosso Pai é muito bom. Amém?